entrarem, a gente já começa, tá bom? Uhum. Então, a gente está nessa luta agora, Dito. Vamos... Tá certo. O Para a seu gente é uma vídeo, questão né? importante. O seu Pode vídeo falar. tá um pouco. A sua imagem não tá muito nítida, tá um pouco apagada, não tá alguma coisa acontecendo. Eu acho que a minha internet é ruim, Dito. E às vezes Não de tá. sábado fica muito sobrecarregada. A sua tá bem nítida para mim. Tá melhor, né? Mas tudo Você bem, tá só me ouvindo para bem? bastante bem. A imagem tá um Tá. pouquinho rebuscadinha, né? Distorcida, né? Um pouco Será que distorcida melhora isso. com a luz? Deixa eu ver aqui. Acho que a luz A luz melhora um melhora, pouquinho. será? Ou piora? Melhora. Melhorou? Tá. Uhum. Bom, acho que a gente pode começar as nossas apresentações aqui, Dito. Saudar quem chega para o nosso bate-papo, companheiro Douglas, Tony Cordeiro. Olá, companheiros. O Tony, que também ficou sabendo que eu ia conversar contigo, Dito. Ele também já trabalhou, O Tony, né? ele tá lá na Fundação Percival Abramo ainda, não tá? Ou não? Ele saiu esse ano, mas ele estava na fundação, a Patrícia. Grande companheiro, Olá. Tony. Grande companheiro. Participei muito tempo com ele do movimento de moradia. Ajudando imensamente, Tony. Vamos lá? Vamos lá. Bom, à sua disposição. Dito, primeiro, te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que as nossas agendas estão difíceis, né, de compatibilizar, mas deu certo esse encontro e eu fico bastante feliz, né, pela discussão que a gente vai fazer, porque ela é extremamente importante, séria para esse momento. E nosso objetivo, Dito, é discutir a questão das emoções e despejos, né, nesse contexto de pandemia, mas também um pouco além, a questão do direito à cidade, da reforma urbana. Converso, então, hoje com o Benedito Roberto Barbosa, Dito, que é advogado popular da União dos Movimentos de Moradia e Central de Movimentos Populares, coordenador da Central de Movimentos Populares da capital, São Paulo, educador popular e defensor dos direitos humanos. Boa tarde, Dito, obrigada por essa oportunidade de discutir e a todos e a todas que acompanham a gente. Então, a ideia é a gente falar da grave situação, cruel situação, que muitas famílias estão sendo submetidas com os despejos e remoções neste contexto. Claro que não apareceu agora, não surgiu, mas a expectativa era bem diferente, até porque uma medida central do combate ao Covid é que as pessoas fiquem nas suas casas. E aí, com os despejos e remoções, né, a gente percebe que aumentou, na verdade, durante o período de pandemia. Então, muitas famílias ficam impedidas de cumprir aquela medida que se considera básica, né? E diante do aprofundamento da crise econômica na pandemia, novas ocupações começam a surgir. Dito, eu queria que você comentasse, né, começasse comentando para a gente esse cenário que a gente encontra no Brasil, tanto no campo como na cidade, né, não é uma exclusividade das cidades. A gente teve recentemente, né, o despejo do Quilombo Campo Grande, e hoje a gente tem, segundo os dados, né, da campanha Despejo Zero, cerca de 6.373 famílias despejadas no Brasil. E a expectativa é que esse número seja ainda maior, né? Cerca de 18.840, segundo esses dados. Então, eu queria um pouco da sua visão sobre essa situação, sobre o momento em que a gente está vivendo no Brasil. Obrigada, Dito. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer então, o convite da Ariana, né, por estar aqui, né? Deixar um abraço também ao meu companheiro Luiz Mari, né? Tantas lutas também, né? E desejar muita sorte para vocês nessa jornada aí em São Bernardo do Campo, né? Porque a cidade de São Bernardo do Campo precisa voltar a ser feliz, né? Porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil, né? Na cidade, né? Eu, apesar de não ser morador de São Bernardo do Campo, eu moro bem na divisa e a minha vida, né? Parte dela, né? Ela é em São Bernardo do Campo.
minha esposa é professora em Diadema, então, e também nós estamos aqui bem na divisa com Tabuão, aqui no bairro Suíço, aqui minha família, minha esposa morava em São Bernardo, né? Depois a gente mudou aqui para São Paulo, na Vila Liviero, que é bem pertinho de São Bernardo do Campo. A gente toda hora cruza, né, pela rotatória aqui com a divisa, né? Então estamos muito perto, né? E também estou muito do lado aqui da Anchieta, então estou bem perto do Rude Ramos também, né? Só para dizer, então, da nossa proximidade territorial física, né? Além do carinho muito grande, né, que a gente tem, né, pela cidade de São Bernardo do Campo, já que eu também faço meu curso de doutorado na Universidade Federal do ABC, no campo São Bernardo do Campo. Então, estou sempre na cidade, né? E além da toda a militância, a história de luta, né, dos movimentos, né, populares aí em São Bernardo do Campo, né, seja pela Central de Movimentos Populares, pela União dos Movimentos de Moradia, acompanhando também o Observatório de Remoções, enfim, todas as lutas sociais em São Bernardo do Campo, né, ao longo desses últimos anos, né, a gente também vem percebendo, né, o aumento aí das remoções e dos despejos na cidade e a truculência com que ela é tratada. Assim como também a gente percebe, né, que esse processo de despejos, de remoções, né, não é uma exclusividade de São Bernardo do Campo, né? Ela é também, né, vem acontecendo, infelizmente, né, para dizer, né, em outras cidades, né, do Brasil, né? Aliás, por todas as regiões do Brasil, né? Mas infelizmente, né, São Bernardo do Campo, né, praticamente lidera, né, essa triste estatística, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, fazer esse registro, né, porque a importância, inclusive, né, da gente poder fazer essa reflexão e debate, né, porque cidades tão importantes e ricas, né, ou capitais de país, do Brasil, né, porque muitas dessas remoções não têm acontecido em cidades médias de grande porte, como Ribeirão Preto, como Araras, também no interior aqui do estado de São Paulo, como São Bernardo do Campo, Santos, né? Então você tem visto, né, cidades importantes aqui do estado de São Paulo e da Campinas, né, também, cidades importantes, né, ou em grandes regiões metropolitanas, ou cidades importantes promovendo ações de remoções. Então, nós podemos dizer assim, não são cidades que não têm orçamento, que não têm condições de fazer um atendimento adequado, né, a famílias, né, que estão sofrendo, né, em algum momento, né, ou pela situação, né, do aluguel, né, ou pela situação, né, da posse, né, condições de oferecer, né, algum tipo de acolhimento para as famílias nesse período da pandemia. Mas, pelo contrário, né, essas cidades, além delas, né, não abrigar, não acolher as famílias, né, elas ainda promovem, né, ações, né, de remoção contra o povo, né? O caso aqui de São Paulo, por exemplo, Ariana, né, bem no meio da pandemia, né, a prefeitura de São Paulo, do governador, do prefeito, né, Bruno Covas, né, aliado do governador João Dória, né, propôs, né, uma reintegração de posse, na verdade, uma emissão na posse para a implantação de uma parceria público-privada, né, de uma PPP, né, que está sendo desenvolvida aqui no centro de São Paulo, a remoção de 430 famílias ali na região do Campos Elíseos, né, que a gente chama ali na denominada região da Cracolândia, né, mas não são famílias, né, ou seja, usuários ou dependentes químicos, né, elas são moradoras aqui daquela região, mas a prefeitura e o governo do estado querem avançar com a obra da parceria público-privada, né, então decidiram, em meio à pandemia, apressar a emissão na posse e remover 430 famílias, alegando, inclusive, que por causa da situação da dependência química, alegando que lá tem muita aglomeração por causa da doença e um lugar de forte comorbidade, né? Então, falando da doença, né, como necessidade para promover a remoção. Então, eu queria fazer essa menção, né, porque, né, no começo do século, né, né, no começo dos anos 20, né, e final do século 19, né, a cidade do Rio de Janeiro, né, alegando também situação parecida, né, promoveu um despejo num cortiço. Não sei se, como você é pesquisadora, né, e trabalhou lá você falou, né, lá no Museu Nacional, parece, né?
Então, deve saber, né, que tinha um cortiço muito importante nesse período na cidade do Rio de Janeiro, chamado Cabeça de Porco, né? Que morava quase 4 mil pessoas, 4 mil, quase 5 mil pessoas, e o prefeito naquele momento, né, chamado Barata Ribeiro, promoveu uma enorme remoção no centro do Rio de Janeiro, de famílias moradoras de cortiços e ocupações no centro, era um grande cortiço no centro do Rio de Janeiro, e outros cortiços que tinham também no centro do Rio de Janeiro, para fazer um processo de embelezamento da cidade. Então, essas ações de embelezamento, essas ações de higienismo nas cidades, né, eles não são recentes, né, e eles marcam os territórios das cidades, né, vamos dizer assim, desde o período da escravidão, né, quando o senhor do escravo, por exemplo, dizia, já estava demarcado na relação entre a Casa Grande e a senzala, qual era o lugar do pobre, qual era o lugar do povo preto, né, onde ele deveria morar, né? E sempre foi assim, ao longo dos anos na nossa história e nas nossas cidades, né? As favelas demarcam bem, né, esses territórios, os cortiços demarcam bem os territórios, né? E as elites nas cidades, elas querem, né, confinar cada vez mais os pobres, os trabalhadores nos seus territórios, né, impedindo, inclusive, que eles se locomovam na cidade, né? Nós temos acompanhado, por exemplo, né, não só as ações de remoções, como nós temos vivido nas cidades, mas, por exemplo, nesse período da pandemia, né, também, a alta letalidade policial, né? Quantas pessoas têm sido mortas e assassinadas nas favelas, nas nossas periferias, né, nesse momento, né? Porque quem está morrendo e quem está sendo morto nesse momento, né, é a nossa população jovem, a nossa população preta, né, e a nossa população, né, os jovens da nossa periferia. Nessa mesma lógica, né, são as pessoas também que estão morrendo pela pandemia, né? Nós estamos passando aí já a casa dos 125 mil mortos nesse momento, né? Nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia, né? Eu e você que moramos aqui bem perto da Anchieta e da Imigrantes, praticamente, né? A gente viu ontem, né, assim, com entristecidos, com certeza, e estarrecidos e perplexos, né, o deslocamento de milhares de pessoas para o litoral, sem a mínima preocupação com o momento que nós estamos vivendo, né? Como se nada tivesse acontecendo, né, nesse momento no Brasil. Então, nós estamos vivendo também, além de uma falta enorme, né, de solidariedade, né, de memória, né, a tudo que nós estamos vivendo, né, um enorme, né, vamos dizer assim, né, desconhecimento, né, que imposto, inclusive, né, pelos meios de comunicação e pela irresponsabilidade também dos governantes, né, que flexibiliza, né, os processos de mobilidade e deslocamento das pessoas sem a menor responsabilidade, porque a conta da morte está feita, né? Quem está morrendo são os pobres. Então, como nós já vivemos uma espécie, né, na verdade, não uma espécie, mas nós já vivemos, na verdade, um genocídio mesmo da nossa população mais pobre, tanto faz se morrer 100 mil, 200 mil, são os pobres mesmo que estão morrendo, né? Então, essa conta da morte e essa agenda da morte presente na nossa sociedade é a mesma lógica e a mesma agenda que movimenta os processos de remoções e despejos no Brasil nesse momento. Como é possível, né, num país, né, que tem tanta terra, né, num país que tem tanto espaço, tanto na área rural quanto na área urbana, né, pessoas de baixa renda, né, possam ser despejadas, né? É uma crueldade muito grande, né? É uma maldade muito grande, né? É uma insensibilidade muito grande, é um contrassenso absurdo, né? Que pessoas ainda possam ser despejadas, né? E com anuência, ou com a promoção, ou com a decisão de juízes, né? Em algumas situações, ou por protagonismo de prefeituras em outras, né? Ou por ações, né, do setor privado em outras, ou por uma agenda, né, de remoção promovidas por madeireiras, grandes grupos econômicos, corporações, né, mineradoras, enfim, né, promovendo, né, deslocamento de pessoas ao invés de proteger as pessoas mais pobres nesse momento. A gente acabou de ver, por exemplo, no sul da Bahia, né, e nós estamos acompanhando toda essa situação, por exemplo, né, a presença da Força Nacional, né,
Inclusive, eu vi uma reclamação do próprio governador, o Rui Costa, da Bahia, que nem foi comunicado a invasão da Força Nacional de Segurança na Bahia para promover a reintegração de posse dos índios Pataxós lá no sul da Bahia, mas ainda bem, né, que lá, pela mobilização nacional e grande articulação, conseguimos uma suspensão, pelo menos temporária, da reintegração de posse dos índios Pataxós lá no sul da Bahia nesse momento. Mas nós não tivemos a mesma sorte, como você disse, em relação ao Quilombo Campo Grande, né? Lá agora, né, em meados aí da segunda quinzena, né, do mês de agosto, né, que a gente viu e assistiu aí, perplexos também assistimos, né, e acompanhando, nos mobilizando, né, com muita perplexidade, né, e muita, claro, indignação, aquela reintegração de posse do acampamento do MST lá no sul de Minas Gerais, ou mesmo a reintegração de posse que aconteceu também quase no mesmo período na cidade de Diadema, né, uma área, né, que nem era de risco, né, ali na margem da Ecovia, né, que poderia muito bem, né, depois de um processo de negociação, né, ter sido feito, né, com uma certa segurança, inclusive, possibilidade, inclusive, de encontrar uma alternativa habitacional para as famílias, se de fato houvesse alguma situação de risco, mas pelo que a gente viu, percebeu, né, não tinha nenhuma situação emergencial, nenhum risco, né, as famílias estarem acampadas ou assentadas ali naquela situação que demandasse uma ação emergencial de reintegração de posse, né, e mesmo assim, a decisão judicial, né, pegou as pessoas de surpresa, porque as pessoas esperavam o despejo na segunda-feira, né, e aconteceu na terça-feira, eu acho que foi no dia 23, 22, ali naquela semana também do dia 20 de agosto. Então, a gente está falando de situações, né, assim, absurdas, inusitadas, né, que a gente podia falar, bom, poderíamos falar assim, bom, como nós estamos na pandemia, há um certo bom senso, né, das pessoas, né, e nada disso vai acontecer. Mas nós estamos no Brasil, né, e nada aqui se move pelo bom senso nesse momento, né. A gente não pode esperar bom senso, né, de governantes como Bolsonaro, como Dória, como Covas, né, como Orlando Morando. Não há bom senso nessas pessoas, né. Nessas pessoas há apenas crueldade e a associação aos interesses das grandes corporações ou do setor imobiliário, né? Ou da violência, simplesmente, porque eles não gostam de pobre, porque não gostam de pessoas humildes, porque, né, eles, né, se comportam e se movem, né, pelo ódio, né? Não sei se você viu certamente viu, porque isso teve grande repercussão aí nas redes sociais, né? Por duas vezes, né, a esposa do governador, a Bia Dória, né, disse num primeiro momento, né, que os moradores em situação de rua não deveriam receber marmita, né, doação de nada, né, e que deveriam ir para os albergues aqui na cidade de São Paulo porque são aconchegantes, né, e as pessoas depois, né, os movimentos da população em situação de rua registrou por vários vídeos, né, a grave situação, né, dos albergues aqui, né, na cidade de São Paulo, né? E também, depois, no segundo momento, ela falou também que os moradores em situação de rua são preguiçosos. Então, essa visão, né, é aquela que moveu a remoção lá no Rio de Janeiro no final do século XIX, porque essa elite é a mesma, né, praticamente, né? Então, elas têm esse mesmo sentimento em relação aos pobres, que nós somos preguiçosos, que nós somos, né, vagabundos, essa ideia de que essa desqualificação, né, certamente, né, no momento que você foi perseguida aí na cidade de São Bernardo do Campo como funcionária pública, você deve ter percebido essa desqualificação, porque a primeira ação da criminalização é a desqualificação, o que você fala não se leva em conta, ou seja, então é um jeito também de intimidação psicológica, né, dos pobres, das pessoas, ou das pessoas que estão defendendo os direitos humanos, ou das pessoas que estão atuando em favor das pessoas que mais precisam, né, essas pessoas atuam, né, para tentar, num primeiro momento, desestabilizar, né, as pessoas, né, e depois, né, aí, após a desestabilização, elas tentam te excluir ou te eliminar. Simplesmente é isso que acontece, né? Então, estou falando isso que certamente, né, você deve estar tendo algum tipo de sintonia, né, com o que eu estou falando, porque passou, né, contando aqui, depois já no início, né,
uma situação parecida aí na cidade de São Bernardo do Campo como funcionária pública. Mas isso acontece não só com os funcionários, né, que trabalham em favor das pessoas mais pobres, mas acontece também na vida cotidiana dos pobres que moram nas favelas, das pessoas que moram nas ocupações e nos cortiços, né, da população em situação de rua, com os trabalhadores ambulantes, todo aquele segmento que é mais frágil, mais vulnerável, ou aquelas pessoas que estão atuando em favor dessas pessoas, né, em algum momento vai passar por alguma situação dessa, ou de desqualificação, ou de criminalização, né? Então, porque essa é a nossa, vamos dizer assim, né, esse é o nosso lugar, e é um lugar que eles tentam o tempo inteiro nos dizer qual é. Fala, olha, o teu lugar de fala, tá certo? Não deve ser, vamos dizer assim, né, não deve ser expresso, né? Então, a nossa fala tem que o tempo inteiro ser colocada, né? E os nossos corpos também precisam ser, em algum momento, ser eliminados, ser invisibilizados, né? Para fazer valer, né, vamos dizer assim, né, a força daqueles que têm poder, a força daqueles que querem impor de alguma forma, né, vamos dizer assim, né, as suas ações arbitrárias. Por isso, né, que nós estamos assistindo no Brasil nesse momento, bem em meio à pandemia, né, a situação de tantas famílias, né, mais de 6.300 famílias, né, nesse momento, né, que nós mapeamos pela campanha, né, Despejo Zero, né, que já foram removidas em plena pandemia. E eu vi na exposição, se você viu, né, que você confirmou, inclusive falou que assistiu e tudo mais, tinha uma menina do México, né, a Silvia, né, que é da Coalizão Internacional do Habitat, e ela fez uma exposição sobre os despejos na pandemia. E ela trouxe um número, né? E ela falou, e o México é um país enorme também, né? E ela falou que lá 256 famílias, né? Nenhuma família deveria ter sido removida, né? Foram removidas no México durante a pandemia. Quando eu falei, bom, 256 famílias, e aqui nós estamos falando em 25 mil famílias, né? Então, olha só, né? Como é que a diferença, né, de situação, né? De um país para outro, né? Mas é o momento também, a conjuntura depois do golpe, né, que nós vivemos, é a política de desmonte das políticas públicas, enfim, é tudo isso que nós estamos vivendo. Então, eu queria parar por aqui, senão eu falo a live inteira e você não fala nada, mas eu queria trocar um pouco com você nessas impressões, do que você acha, né, do que eu falei, se é isso, você acha que eu tenho razão sobre isso ou não, enfim, né, e que questões mais a gente poderia estar tratando aqui nesse debate, né? Odito, você descreveu de maneira perfeita, assim, a realidade que a gente viveu de ser funcionário e sentir e ver essa desqualificação e ver o sofrimento da população, tentando argumentar, porque não há esferas de mediação de conflitos, não há esferas de diálogo, né? A população tentando dizer, olha, eu sou trabalhador, né? Eu vi homens chorando na secretaria, assim, dizendo, eu sou trabalhador, eu não tenho para onde ir. Você ouvir isso dito e ser totalmente indiferente, sabe? E tratar de uma maneira burocrática, sem nenhuma esfera de diálogo, nenhuma, dito. Essa realidade que você descreveu, de crueldade, porque essa palavra é o que a gente viveu e o que a gente vive na cidade hoje. A gente, como digo, funcionário que vê essa situação, né? E que está tocando um projeto que foi escolhido pela cidade. E uma coisa que você falou um pouco antes da gente entrar também, preciso lembrar que às vezes a gente aponta para o governo federal como um governo cruel, mas é bom lembrar que os prefeitos aqui apoiaram, e por vezes são muito mais cruéis, né, do que o governo federal, e que está na mão deles. Só para citar um exemplo, que eu acho que tenho certeza que você conhece muito bem da nossa realidade aqui da cidade de São Bernardo, né? A gente estava falando logo no início que essas remoções acontecem sem nenhuma perspectiva de atendimento habitacional. E muitas vezes também, né, dito, sem processo judicial, né? O Lab Cidades ali, ele fez um mapeamento, né, das remoções, né? E pelo menos 2 ocorreram sem processo judicial algum, pautada naquele decreto de 2018, que é o 20.417, se eu não me engano, que é aquele que institui o sistema de recuperação territorial, que fica totalmente à revelia, né, da decisão do município,
né, da decisão dos prefeitos. Eu não sei se você chegou provavelmente eu participei até de uma discussão na Federal da ABC sobre esse decreto, e é isso, sem processo judicial nenhum, Dito, sem nenhuma discussão, assim, é um decreto da prefeitura, e nesse decreto, assim, eu acompanhei muito de perto, fica muito clara a tensão, ou a justificativa que se dá a certas desocupações de território, né? É muito ligada à tensão entre meio ambiente e ocupação, que isso permeia toda a discussão que a gente está tendo aqui, né? Então, o meio ambiente, muitas vezes, ele, na minha percepção, Dito, posso estar enganada, de que muitas vezes ele é usado, né, em momentos convenientes para promover esse tipo de crueldade que a gente assiste, né? Como se a gente não estivesse discutindo a questão da função social da terra, do direito à moradia de populações que já estão naquele local, e não só de novas, é bom lembrar, e totalmente a revelia da prefeitura. Não sei como é que você enxerga também essa questão, né, meio ambiente e ocupação territorial, porque aqui no nosso território, eu moro perto de você, Dita, eu moro aqui no Jordanópolis, na beira da Anchieta. Então, uma boa parte do nosso território, né, é manancial. Então, às vezes, se usa esse tipo de coisa para promover essas remoções à revelia do poder público. Então, duas questões, viu, Ariana? Duas questões, sim, claro, é isso mesmo. Se a situação que nós estamos vivendo, que vive São Bernardo do Campo, é essa, né? Nós temos três. Durante a pandemia, né, eu acompanhei até três situações, pelo menos continuadas lá em São Bernardo do Campo, que foi a remoção lá da Vila São Pedro, né? A remoção, né, também do Jardim Regina, se eu não estou enganado, e tem uma outra também, além da Vila São Pedro e do Jardim Regina, que agora me foge, né? Mas foram três situações, né, durante a pandemia, né? E que porque estão parados, né, nesse decreto, né, dessa força-tarefa municipal para cumprimento de ordem de remoção administrativa, né? Há um desvio, inclusive, da função, né, da Guarda Civil Metropolitana, né, nesse tipo de ação, né? Porque você criar força-tarefa, né, para reprimir pobre na periferia, né? Há uma ação da Defensoria Pública, inclusive interposta pela Defensoria Pública, contra esses decretos. Essa semana, inclusive, eu não sei se você conhece o doutor Alan, né, da Defensoria Pública, né? Mas depois eu posso te passar o contato, mas eles estão acionando uma ação judicial, né, para tentar derrubar, pelo menos, esses decretos, né, para poder, né, a prefeitura certamente deve estar, né, aí acompanhando também isso, porque, claro, eles têm todo interesse em manter esse tipo de situação, né, e atuando nessa lógica, né, vamos dizer assim, dos interesses, né, do setor imobiliário na cidade, né. Lembra daquela ocupação do MTST? Me foge o nome da ocupação, aquela ocupação enorme, né? Como é que chamava ali perto da Scanner, que foi, não sei se você se recorda, né, da ocupação, né? E me foge o nome da ocupação agora, mas eu me lembro naquele momento da ocupação do MTST, né? Eles fizeram também, utilizando esse mesmo instrumento, né? Criaram uma espécie de corredor polonês e fechou a entrada e a saída da ocupação como se pudesse impedir o local a mobilidade, né, o direito de ir e vir das pessoas, né? Então, eles atuam sob essa lógica, né? Aqui em São Paulo, né, eles criaram uma ordem interna, né? Totalmente ilegal também, né? Para cumprir ordem de integração de posse e despejo administrativo na periferia de São Paulo, em todo lugar, em área municipal, né? E a partir, então, dessa ordem interna, eles removeram, né? E isso foi, inclusive, na gestão do Kassab, né? Em 2008, 2007, né? Mas milhares de pessoas na Zona Sul de São Paulo, né, dessa forma, né? E com muita violência, né? Também usando a GCM, não só na Zona Sul, mas de todo o anel periférico da cidade, teve ação, né, da Guarda Metropolitana cumprindo ordem de remoção. Uma vez, né, em 2009, eu acompanhava uma favela chamada Favela do Sapo, né? Que a Defensoria Pública depois entrou com uma ação e saiu a decisão agora, obrigando a prefeitura a dar um atendimento habitacional para as famílias, né?
Quem acompanha lá, inclusive, é uma técnica importante, né? Não sei se você conhece, é um urbanista chamada Jupira, né? Naquela época a gente acompanhava, ela acompanha lá a Operação Urbana Água Branca, né? E junto com os movimentos de moradia da Zona Oeste, ali na região, né? E aí a gente acompanhou junto todo esse processo e a Defensoria entrou com ação. Mas um dia a Guarda Civil Metropolitana chegou lá com a Polícia Militar para remover as pessoas e eu fui chamado. Quando eu cheguei, né? Cheguei cedo. Aí a primeira coisa que eu perguntei, falei, cadê a ordem de reintegração de posse? Aí, como não tinha, né, eu conversei na época com o comandante da operação lá, não sei se era um major, um coronel, não me lembro, que estava, era um capitão, não me lembro quem era, mas era um comandante da operação da ação da Polícia Militar. Falei, senhor, vocês estão dando um amparo para uma ordem, para uma ação ilegal da prefeitura, que não tem ordem de reintegração? E eles estavam, muita gente na época, eles saíram assim, né, um a um, aí a Guarda Civil Metropolitana, sem o apoio da Polícia Militar, teve que se retirar do local, né? O pessoal da favela do Sapo, né, naquele momento, se estiver me ouvindo, né, ou ouvir depois, eles vão lembrar muito disso, porque depois eles comemoraram, porque eles estavam ali na frente fazendo uma barreira para impedir a polícia de entrar e tudo mais, né? Porque eles estavam com base numa ordem interna, tentando também cumprir essa ordem de remoção. Então, mas é a mesma lógica, né, que movimenta, né, as GCMs, né, por todo o estado de São Paulo. Ribeirão Preto também eles fizeram isso, né, Guarujá também fizeram. Em Limeira eles criaram uma multa para ocupação de sem teto, né. Então, o movimento que fizesse ocupação na cidade levava uma multa milionária por causa das ocupações. E fizeram também um decreto na cidade impedir para não construir alguns imóveis públicos de área central do governo federal, né? E como a prefeitura tem a atribuição, vamos dizer assim, né, de controle de uso e ocupação do solo, né? Essa é uma atribuição, vamos dizer assim, exclusiva, né, do município, né, dentro do Pacto Federativo. Então, eles fizeram um decreto municipal para impedir a ocupação de família de baixa renda na área central da cidade. Sertãozinho fez a mesma coisa, né? Então, não é só São Bernardo do Campo que faz isso, né? Eu não estou tirando a exclusividade de São Bernardo na violência, né? Mas eu estou te mostrando que essa rede de violência contra o pobre, né, acontece em muitas cidades, né? E por isso que é muito importante que a gente tenha vereadores, né, não coniventes, né, com a situação, mas que tenha capacidade, né, de articular, né, com os movimentos sociais, com as redes de apoio, com a Defensoria Pública, com os setores do Ministério Público, né, com ouvidorias, enfim, né, para tentar barrar essa situação, né. Na cidade de São Bernardo do Campo, né, vai ser necessário construir ainda mais essa rede, essa articulação, por isso que é muito importante, né, uma grande bancada, né, de vereadores, vereadoras aí na cidade de São Bernardo do Campo, né, e espero que vocês, inclusive com o Luiz Marinho aí na cidade, né, possam, de fato, agora estão todo mundo ainda na pré-campanha, né, então ainda tem todo o processo eleitoral, né, mas se confirmando toda essa agenda, né, e se tornando candidatos, né, ou candidatas, né, podendo chegar à Câmara Municipal, poder ajudar, inclusive, né, o prefeito, né, para eu desejo que vocês sejam vereadores e vereadoras de situação, por isso que eu estou falando ajudar o prefeito, né, nessa situação, para tentar, né, retomar, né, a cidade, né, para uma agenda mais propositiva, mais bacana, seja na área cultural, na área da educação, né, na área da saúde e na área da habitação popular, né, porque aí São Bernardo do Campo teve histórias tristes já, né, de despejo de remoção. Tem muitas remoções que acontecem também na calada da noite, acho que é na região do Pós-Balsa também, a gente tem notícia, né, então, todas essas situações, né, que envolvem, né, situações de remoções em São Bernardo do Campo, né, mas isso está todo amarrado numa lógica de exploração, de exclusão do povo mais pobre, né, que perpassa, né, todas as estruturas, né, toda a estrutura da agenda municipal, né, não é só no campo da moradia, né, é no campo da cultura, da educação, da saúde, né, porque essa lógica de exclusão dos pobres, né, é a mesma, né, até a gente lá, o movimento apelidou, né, colocou, né, que o Orlando não é morando, né, mas desmoronando, né, porque
que ele faz aí, né, na cidade de São Bernardo do Campo, é isso, né? Mas, infelizmente, né, São Bernardo é um dos líderes dessa triste estatística, né, mas Ribeirão Preto também, são todos os mesmos partidos, né, ou associados à mesma agenda, né, ou do governo Dória, que acabou de apresentar um projeto de lei agora, né, o PL 529, né, que extingue, né, a CDHU, né, vê se pode uma coisa dessa, né, porque o governo, e a justificativa é que eles já estão fazendo moradias pelas parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas, né, elas não atendem famílias de baixa renda, né, e exclui, né, as pessoas mais pobres dos territórios, né, a gente está acompanhando aqui em São Paulo uma PPP, né, municipal, lá na região do Córrego do Bispo, ali no Jardim Peri, né, eles estão, a proposta lá é remover 6 mil famílias, aí eles vão construir pela proposta da PPP 3 mil, né, e só 1.800 talvez atendesse família de baixa renda dentro de uma política de financiamento. Ou seja, você deixa a tua casa e ganha uma prestação de 25 anos, caso você consiga morar numa casa dessa, num apartamento desse, né? Então, é uma troca bem bacana, né? No período da pandemia e de crise, você perder tua casa e ainda contrair uma dívida por 30 anos. Então, essas coisas, se conseguir morar, porque grande parte... Que é a proposta que eles colocam como solução, né, Dito? A solução, porque essa é a solução do PSDB, né, do Dória, não é dessa Dória, é dos setores da direita, né, que historicamente vem se aliando a essa agenda de privatização dos territórios. Nós estamos vendo agora a reforma administrativa que o ministro lá da Economia, né, mandou agora lá para a Câmara dos Deputados, a proposta, né? Eu estava dando uma olhada ainda por cima, mas vi lá que é uma verdadeira, né, desmonte, né, das políticas, né, privilegiando certos setores, mas atacando os setores mais... o Paulo Guedes, né, mandou lá para a Câmara, está preparando para essa encaminhada, né? Eu vi mais ou menos a notícia essa semana, mas isso não foi na TVT que eu vi, né? Eu vi uma notícia que veio, assim, uma foto que o pessoal mandou, inclusive uma manchete, né, dos jornais aí, apoiadores do golpe, né, que apoia, inclusive, essa agenda econômica, né, que às vezes o pessoal pensa, né, que a TV Globo, por exemplo, é contra a agenda econômica do Bolsonaro, a Folha de São Paulo. Eles são a favor, eles defendem as privatizações, defendem o Estado mínimo, defendeu a PEC da morte lá, né, para poder enxugar os gastos, dizendo que gasto com a saúde, com a educação, né, isso não poderia acontecer, portanto, é necessário enxugar o Estado para pagar a dívida para os banqueiros. Eles concordam com essa agenda, grosso modo, não concorda com o formato lá do Bolsonaro, talvez tenha certa crítica, mas a agenda, né, eles preferem isso de uma forma mais silenciosa, mas para poder continuar perpetrando. Então, não se trata de uma mudança de estratégia em relação à agenda, né, porque a Rede Globo e as elites no Brasil concordam perfeitamente com tudo que o Bolsonaro vem fazendo em termos de proposta. Tanto é que, meio à pandemia, por exemplo, eles, com todo o apoio dessa mídia, né, eles, e o aplauso e tudo mais, privatizaram a água e o saneamento, né, no meio da pandemia. Quem vai, né, qual empresa, grande empresa, né, de água e de saneamento, vai colocar saneamento para família de baixa renda e pobre, né, que no Brasil, ou viabilizar tarifa social de água, né? Então, essas coisas, né, e quando, você mesmo disse, né, no começo, né, quando o governo manda lavar as mãos e ficar em casa, o povo fica sem casa e fica sem água, né? Então, era isso que eu queria também dizer, e passar de novo a Paula para você, para seus comentários também. Ô, Dito, a Juliana Rocha, que é nossa companheira, o Dalécio também, que está à frente das lutas, assim, é importante mencionar isso, né? Ele colocou para a gente que no dia 7 de outubro está marcada a audiência de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade desse decreto que eu mencionei, né? Provocada pelo Núcleo de Habitação da Defensoria Pública. O Ministério Público de Habitação está investigando as remoções realizadas no município de São Bernardo. Então, informação super importante que a Juliana coloca, e importante nossa atenção, né, e mobilização também. Dito, eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre a campanha Despejo Zero, né, em defesa da vida no campo e na cidade,
que ontem a gente teve o lançamento global da campanha, né? Queria um pouco um contexto assim de quais organizações, como ela surgiu e a importância desse lançamento global, né? Nesse processo em que a gente está vivendo. Então, em primeiro lugar, antes de entrar na campanha Despejo Zero, né, desejar também muita sorte para o companheiro Dalécio, né, quando eu estou falando aqui dessas situações, né, muitas das questões a gente tem sabido, né, por eles, né, e também para minha amiga, a companheira Juliana, né, que a gente, nesses momentos mais difíceis, também temos dialogado muito com ela e tudo mais, inclusive na campanha Despejo Zero, né. Então, um abraço, Juliana, né, também, né. Então, duas coisas que eu queria dizer, né, em relação à campanha, né, Despejo Zero, né. A gente articulou a campanha, né, com diversos atores, diversos parceiros e parceiras, né, exatamente em função, né, dessa situação de crueldade e da indignação das pessoas. Então, a agenda, ela tem, né, na campanha de Despejo Zero, né, é uma agenda da indignação, né, frente a toda essa situação, né, de ameaça, de remoção ou de despejo nesse momento, né. A gente começou aqui com São Paulo, né, com os casos, né, que envolveu, como eu disse vocês, para vocês, ouvintes, e também participantes aqui desse debate, né, para você, Ariana, né, começou com as situações de São Bernardo do Campo e de Ribeirão Preto, que foram os casos que foram mais escandalosos, assim, né, porque várias remoções, né, nessas duas cidades, nesses dois municípios, né, depois outra cidade do interior também, Araras, também uma ameaça de remoção de uma ocupação, né, de pequenos agricultores, né, da FETRAF, ali na região, né, de Araras, né, num acampamento chamado Remanso, né, também, e também uma ocupação do MST em Galha, lá na região de Bauru. Essas duas ações, depois de muita articulação com a Defensoria Pública, né, essa especificamente de Araras, né, e lá no MST também uma grande articulação, conseguimos pelo menos segurar temporariamente, né, suspenderam aí, né, as liminares, as decisões, né, de remoção, né, e outras, né, a gente não conseguiu, infelizmente, né, segurar. Mas frente a toda essa situação, a gente entrou, né, com um pedido, né, junto ao Tribunal de Justiça, para que ele pudesse encaminhar um provimento, ou no mínimo uma recomendação, né, para que os juízes suspendessem, né, ações, né, de reintegração de posse nesse período da pandemia, né. Naquele período também tinha acontecido uma reintegração de posse muito grande, né, muito forte também, muito pesada, na cidade de Piracicaba, também no interior de São Paulo, no dia 7 de maio, inclusive a companheira Bebel, né, chegou a ser, inclusive, conduzida para a delegacia, né, que estava lá, porque ela é deputada estadual, professora, né, da rede pública, né, presidente da POSP, mas também presidenta, né, da POSP, mas também lá da região de Piracicaba, então ela estava lá acompanhando essa desocupação, né, e aí a Bebel, inclusive, foi lá, né, teve ameaça de prisão lá no momento da desocupação das famílias, né. Então, toda essa situação aconteceu, por causa disso a gente, então, entramos com um pedido também para o Tribunal de São Paulo disse que não poderia intervir na livre decisão dos juízes, né. Quando o tribunal fala isso, né, depende de quem, né, porque, por exemplo, né, quando teve a decisão da juíza para ligar água, né, para estender, inclusive, a ligação de água para todo mundo durante a pandemia, um pedido de segurança, né, do tribunal, inclusive sem passar pelo recurso natural, mas aquela decisão por suspensão de segurança, foi rapidamente suspensa pelo Tribunal de Justiça a decisão da juíza. Então, depende para quem, né? Aí não se pode interferir na livre decisão do juiz, né? Mas como é para promover ação de reintegração de posse, aí o tribunal nada fez, né? É uma vergonha esse tribunal aqui do estado de São Paulo, né? Eles, na época também que foi mais forte aquela nossa campanha contra o auxílio moradia para os juízes, né? O presidente do tribunal na época que falou que não, que ele tinha várias casas, né? Ele falou isso várias vezes, né? Mas que achava assim justo o auxílio moradia. Então, esperar o quê, né, de um tribunal desse, né? E eles são ligados, né? Tem uma pesquisa do IBDU, depois valesse a pena um dia você fazer esse debate, aí mais para frente, aí, quando for vereador e tudo mais, né? Trazer esse debate, né?
o pessoal do IBDU fez uma pesquisa sobre o perfil do judiciário em São Paulo, né? Ele é branco, né, patriarcal, né, de homens, né, então misógino e machista, né? E na média, ele não é tão velho mais o Tribunal de Justiça, porque tinha uma certa alegação que os juízes tinham pouco conhecimento da moderna legislação urbanística brasileira, do Estatuto da Cidade. Eles já viram isso de algum momento, né, nos bancos escolares. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é mesmo aliado aos interesses dos mais ricos, ele atua sob essa lógica, né, aqui, né, no estado de São Paulo, né? Por isso que autorizou, por exemplo, a reintegração do Pinheirinho em 2012, né? Então, né, autorizou várias reintegrações de posse aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? O caso da Vila Soma, também no interior, só foi suspensa lá no STF, né, também, né? Então, tem várias situações aqui no estado de São Paulo que esse tribunal apoia. Depois, então, diante dessa situação, a gente, então, a falta de sensibilidade do tribunal, a gente, então, entrou, né, com um pedido na relatoria da ONU, né? Então, o MTST, a CMP, a União de Moradia, né? A rede, aí, Observatório de Remoções, a Universidade Federal do ABC, através do Laboratório de Justiça Territorial, nós protocolamos na relatoria da ONU para a moradia adequada um pedido de suspensão das reintegrações de posse aqui no Brasil, para que eles pudessem recomendar ao governo brasileiro e ter uma posição para que o governo brasileiro suspendesse os despejos. O relator da ONU fez um pedido veemente ao governo brasileiro para parar as remoções durante a pandemia. O nome do relator é Balakrishnan Rajagopal, né? E ele é um indiano, então ele fez esse pedido ao governo brasileiro, essa exortação, essa solicitação, mas nada disso foi suficiente. Então, no dia 23 de julho, nós lançamos nacionalmente a campanha, organizamos 3 estratégias, uma estratégia de incidência, comunicação, para que todo mundo, porque grande parte dos despejos está associada à invisibilidade, né? A surpresa, isso que você falou, né? As pessoas, né, são pegas, né? De surpresa no momento. A Juliana, que é a conselheira tutelar em São Bernardo do Campo, sabe disso, a gente tem atuado muito com ela, né, nesses momentos, né? Então, as pessoas são surpreendidas, se não fosse a atuação, às vezes, de pessoas que estão no território acompanhando de perto essa situação, às vezes a gente nem fica sabendo quando acontece uma ação, ou quando ela é muito violenta, acaba aparecendo, né, agora com as redes sociais e tudo mais. Mas, em geral, isso acontece de surpresa, né? Então, essa situação, né, então nós lançamos a campanha para tentar tirar da invisibilidade esse processo, para fazer uma denúncia, né, nacional e internacional, né, e para constranger os tribunais, né? Mas a cara de pau desse povo é tão grande que eles não se constrangem. Por isso a ideia também de pedir, né, atuar internacionalmente para ver se de fora para dentro ele se constrange um pouco, né, e muda a sua posição. Nós também tivemos, né, estamos lutando para aprovar um projeto de lei lá na Câmara Federal, um projeto de lei da deputada Natália Bonavides, né, que é um projeto, é uma jovem deputada do PT, né, como aqui vocês aqui também, aí, né, então, jovens parlamentares, então é uma nova geração aí, ocupando esses espaços, né, de fala, da luta também no parlamento. Então, a Natália Bonavides tem esse projeto de lei, que tem regime de urgência lá na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei 1975 de 2020. Então, nós estamos na luta pela aprovação desse projeto de lei, né? Então, a ideia é fazer uma grande pressão, já fizemos uma reunião com o presidente da Câmara, lá, o Rodrigo Maia, estamos esperando lá a nomeação do relator, para tentar ver se agrupa os projetos. O Paulo Teixeira, também o deputado federal Paulo Teixeira, tem projeto de lei nesse sentido, e outros. São mais de 20 projetos na Câmara Federal, nesse momento, pedindo a suspensão de reintegração de posse nesse período, né? O PL 14010, de 2020, é o projeto de lei a Lei 14010, de 2020, é a lei que suspende as remoções na relação locatícia, e está valendo até o dia 30 de outubro, né? Mas mesmo assim, né, mesmo com essa legislação, essa semana a gente viu a tentativa, por exemplo, de despejo lá do Teatro do Faroeste, né? Que é uma relação de locação,
né? Inclusive mora lá o diretor do teatro, né? O Paulo, né? Ele mora lá no local, vive lá, e estava sendo despejado. Então, no Brasil também, né, não basta aprovar a lei, né? Você precisa, né, ter força para poder fazer valer a lei quando é do lado dos pobres, né? Tem essa questão também. Quando a lei é para os ricos, ela rapidamente ela é implementada. Quando é para defender os pobres, minha filha, nós precisamos lutar muito, né, para que ela possa ser implementada também. Então, não basta só aprovar, né? Então, nós estamos nessa luta, né? A campanha, então, tem esse papel. Então, nós estamos interiorizando a campanha, né, por todo o Brasil, fazendo, então, lançamentos estaduais, né? Hoje mesmo à tarde, agora à tarde, eu estava numa outra atividade, eu não vi, mas teve o lançamento no Rio Grande do Sul, já teve lançamento da campanha também no Nordeste, na região amazônica, também já teve lançamento. Aí teve um lançamento agora também aqui no Vale do Paraíba, agora vai ter o lançamento dia 10, vai ser o lançamento em Campinas, e dia 17 é o lançamento estadual aqui em São Paulo. Isso não impede que aí em São Bernardo do Campo vocês possam se juntar e fazer um lançamento também na região do ABC da campanha Despejo Zero, porque é uma região que sofre muito, que tem muitos conflitos, né? E seria importante, né? Então, como eu estou falando com bastante gente importante aqui, eu sei, lideranças, né? Poderiam se organizar também para fazer um lançamento da campanha aí, né, nesse momento, para tensionar com essa agenda, né, dos prefeitos dessa região, né? Em relação ao despejo de Diadema, por exemplo, foi tão absurdo, né, que a informação que a gente teve da Defensoria Pública é que foi o prefeito que comunicou a Ecovias do despejo, né? Então, a prefeitura aliada da grande empresa Ecovias, juntas para remover os pobres, né? Então, essa é a situação, né, que aconteceu, né, em relação lá ao caso de Diadema. Então, estou colocando essas questões, né, para que a gente possa, né, para que a gente possa fazer a ampliação da campanha, né, e agora também a gente teve também essa live internacional, essa plenária internacional, que foi bastante, assim, divulgada, né, teve uma visibilidade grande, porque o papel é esse, né? Tirar da invisibilidade, né? Então, esse foi o papel, então estamos tentando cumprir, fazendo essa tarefa. Nesse momento que uma parte, pelo menos grande, nós, tem os mais jovens que estão circulando aí nas resistências, né? Nas comunidades, alguns de nós, né? Eu, por exemplo, ainda, né, não consegui ainda sair, né? E eu estou aqui, né, tatuando a partir daqui da sala, aqui da minha casa, vamos dizer assim, né, fazendo todas essas articulações, né, e essas conexões para a gente poder levar à frente toda essa campanha, né, que é nacional e agora também internacional. E queremos contar com o apoio, né, de todos vocês. Quanto mais, né, os parlamentares, pré-candidatos, né, trabalhar isso nas suas campanhas eleitorais, nas suas pré-campanhas, né? Conscientizar a população, sensibilizar a cidade também, né? Porque as pessoas às vezes falam, é ocupação, está invadindo propriedade, né? A invasão foi, né, dos brancos europeus que já expulsou, né, os povos pobres, os povos originários daqui, né? A gente sabe como a terra, né, e o sistema de registro de terra do Brasil, né? Quem conhece essa história, você que é uma pesquisadora nessa área do patrimônio, sabe do que eu estou falando, né? Isso foi tudo uma fraude, né? Foi uma fraude, né? A lei de terra de 1850, toda a fraude, né, das capitanias hereditárias, como essas terras foram sendo doadas, né, as terras devolutas no Brasil, do Estado do brasileiro e do povo, né, brasileiro, foi doado para grandes famílias, né? Ninguém era dono dessa terra há pouco tempo atrás, porque no tempo histórico, nós estamos falando, né, de 500 anos, isso não é nada no tempo histórico, dentro de uma era, de um período histórico, né? E nós vivemos nesse período quase 400 anos de escravidão, né? E então, nesses pouco mais de 500 anos de invasão, 400 foi de escravidão, né? E de apropriação indébita da terra, né? Então, inclusive, a professora Hermínia Maricato tem um livro, um conceito dela, né, que ela chama do nó da terra, né? O nó da terra está exatamente associado a essa apropriação, né? Que ela vai lá fazer essa pesquisa desde a lei de terra, mas também como os cartórios, né? Como foram os registros de terra, né? E a fraude, né, nos registros de terra ao longo dos anos, né? E aí agora as pessoas falam, eu sou proprietário. Vamos fazer
é que chama? Como a gente faz lá quando a pessoa fica hipnotizada, né? Fazer uma regressão histórica, como é que foi? Como é que chegou a ser dono dessa terra? A gente vê, né, os grandes latifundiários, né? É tudo fraude, né? Esse processo, né? Porque a história, né, de apropriação de terra no Brasil foi dessa forma, né? Expulsando, matando, né? E se apropriando de forma ilegal, né? Das terras, das riquezas do nosso povo, né? Tudo mais, né? Tá circulando um vídeo lindo, né? Não sei se vocês viram, né? Eu acho que é com a voz da Maria Bethânia, falando um pouco das populações indígenas no Brasil, contando um pouco, resgatando um pouco essa história, né? De quem é a terra, né? Então, se não viram, vejam, não viram. Não sei se você viu, Ariana, esse vídeo, né? A mãe da terra é indígena. A mãe da terra, minha esposa, que a Marluz está falando lá do que eu ouvi no nosso debate, né? Falou, a mãe da terra é indígena. Ela fala, é isso mesmo. Eu vou colocar o link do vídeo aqui nos comentários. Dito, eu trabalhei no Mato Grosso em áreas de agronegócio. Então, essa realidade dos latifúndios que você está dizendo, né, de forma como as terras foram conseguidas até pouco tempo atrás, a gente não está falando, eu estou falando da década de 50, né? Ela é uma realidade, né? Como é que você chegava... O Mato Grosso era chamado de vazio demográfico, né? E as populações eram estimuladas a ocupar essa região, e essa ocupação incluía na expulsão da população indígena, né? Então, assim, é uma realidade que eu, infelizmente, acompanhei de perto, e eu queria só dizer duas coisas, assim, Dito, que eu acho que era importante a gente... Infelizmente, assim, eu tenho um monte de coisas para que eu gostaria de te perguntar, mas eu também não quero tomar seu tempo, porque eu sei da correria que está, né, nesse momento. A gente marcou aqui o debate mais coisa, mas a gente sabe que a live também tem um períodozinho, né, de aí uma hora e 10, até faz, mas depois disso fica meio cansativo. Mas aí temos aí um minutinho, mas a gente pode voltar. As pessoas dispersam. Em outro momento também, não tem problema. Perfeito. Não, eu queria só que a gente pudesse fechar com uma ideia que as pessoas estão discutindo muito hoje, né? Que é diante desse cenário todo que a gente está vendo, vem o governo federal com uma proposta, né? Que é o Programa Casa Verde e Amarela. Os movimentos populares urbanos, eles lançaram uma nota, né? Contra essa MP, a 996, né? De 2020. Trazendo toda a luta histórica por moradia, né? E o significado dessa lei. Porque para as pessoas, assim, muitas vezes, sem entender a maldade que está por trás disso, a crueldade, ele se parece com o programa Minha Casa Minha Vida. E aí vem toda uma discussão do governo federal, né, de juros menores, porque a gente mudou, né, o indexador do crédito imobiliário. As pessoas entendem pouco. Por que, então, né, acho que você podia trazer para a gente essa reflexão que os movimentos populares, né, fizeram em relação a esse programa que foi lançado? Então, em primeiro lugar, né, assim, eu não sou economista, né, mas duas coisas, assim, né, numa taxa de 2,5%, né, da taxa Selic, e uma prestação que indexa a prestação em quase 5%, né, não é pouca coisa, né, então não dá para dizer também que, né, que estão dando um presente para o povo, né, então essa é a primeira questão. A segunda coisa é que é financiamento, né? Minha Casa Minha Vida era subsídio direto, mudou a lógica completamente, né? Porque financiamento vai exigir SPC. O que tira o povo dos financiamentos habitacionais no Brasil, né? É a questão, né, do risco de crédito, né? Se eu for fazer ali isso eu estou falando não é para os pobres, é a classe média. Não sei se você já tem a tua casa própria ou paga prestação de financiamento e tudo mais, né? Mas eu moro num financiamento habitacional, né? Aqui né? É um crédito associativo, né? E esse financiamento foi assim, né? Se eu tivesse que comprar, né? Então, eu sou advogado, minha esposa é professora, portanto, temos alguma renda para tentar entrar num crédito habitacional, né? Bom, mas se eu tivesse que fazer como classe média baixa, tivesse que pagar o aluguel, ao mesmo tempo
que esperar a construção do imóvel na planta e pagando, eu não dava conta de fazer, né? Porque eu não tenho crédito para isso, né? Eu não tenho renda para pagar aluguel e pagar a prestação. E isso bate pesado na classe média. Como é que eu mudei para o meu apartamento? Foi uma sorte, eu encontrei ele quando ele estava pronto. Aí eu consegui pagar o apartamento, passei aprovado no financiamento, né? No caso da minha esposa, que é funcionária pública, porque eu, como eu trabalho no movimento popular, não tenho, né? Na análise de risco eu não passo, né? Tudo isso é analisado, né? Mas aí conseguimos entrar num crédito, num financiamento habitacional por causa disso, porque a gente não pagou aluguel e prestação ao mesmo tempo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, isso eu estou falando diretamente para o setor da classe média, não estou falando, né? Classe média baixa não consegue entrar no financiamento habitacional onde ela paga aluguel e paga a prestação, principalmente nesse momento, que a prestação de um apartamento de 30, 40 metros quadrados, ou em São Bernardo do Campo, ou qualquer lugar, né, da periferia de São Paulo, da região metropolitana, né, você está pagando R$ 1.600, acima de R$ 1.000, né, a prestação, né, da unidade habitacional. Ninguém consegue pagar menos de R$ 1.600, R$ 1.700 de prestação, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria falar, né? E com o fim do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, acaba aquele subsídio que você dava diretamente para a classe média, por exemplo, quando ela queria, né, conseguir o financiamento da unidade habitacional na faixa 2. Lembra que ele recebia 40, 50 mil reais, 45 mil reais de subsídio direto, de crédito, sem pagar fundo perdido para pagar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando você faz análise de risco, né, e a gente viveu isso na época do Fernando Henrique Cardoso, quem lembra do programa de arrendamento residencial, do PAR, lembra, né? Que as pessoas pagavam uma prestação de até 350 reais por mês, falavam, bom, essa prestação cabe no meu bolso, que é mais ou menos a prestação proposta agora. Aí, só que quando ela ia lá, né, nós ia lá com 100 famílias, ele já pedia, falava, não traz 100, traz 300, porque a hora que você passa lá no SERIC, acho que né? Você que trabalhou lá na Secretaria, na análise de risco da Caixa Econômica Federal, você faz a simulação e passa na análise de risco, você não passa, porque quando eles fazem a análise de risco, se você compra uma geladeira à prestação, você não consegue pagar, eles somam, né? Falam, olha, você ganha tanto, mas você está pagando 2 prestações, mesmo que você tenha uma renda um pouco mais alta, você não passa porque você está pagando uma prestação e você não consegue pagar a prestação em uma geladeira, ou a prestação de um carro, ou qualquer outro tipo de prestação da linha branca que você comprou, até uma máquina de lavar entra na análise de risco, né? E a terceira coisa é que, se você der algum tipo de dívida bancária, ou seja, ou dívida que você está presa no SPC Serasa, você não passa, porque o SPC Serasa te tira imediatamente também do financiamento e do crédito. Então, são limitadores de você acessar crédito. Então, tanto faz se ela vai custar 4,5%, quando é crédito e financiamento, você não consegue entrar. Então, a partir daí, muitos pobres já vão ser excluídos do programa. O segundo questão, mais séria ainda, é que ele está dizendo o seguinte, olha, nós não vamos atender família que ganha até R$ 1.800, né, com subsídio direto, porque nós já estamos fazendo 200 mil unidades, terminando as 200 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, como se isso... Inclusive, estão dizendo que isso é mentira, inclusive, né? Portanto, nós não vamos fazer, não vai ter faixa 1 no programa. Então, as famílias que pagavam a sua casa, né, uma prestação de até R$ 150 reais por mês, né, no programa Minha Casa Minha Vida em 10 anos, que é o pessoal da faixa 1, onde concentra 90% do déficit habitacional, está fora do programa. E aí eles colocaram lá, né, a partir do FDS, né, o valor lá de 500 milhões, que foi uma doação da cota dos bancos para regularização fundiária, que as prefeituras é que vão controlar, né? Eu duvido que a Caixa Econômica Federal tenha condições, né? E eles cobram muito caro pelas operações. Você trabalhou lá com a taxa, sabe o que é a operação de crédito da Caixa Econômica Federal?
né? Estão dizendo que eles não vão atualizar a prestação agora. Agora, talvez no primeiro momento. Ano que vem, a Caixa está cobrando de novo a atualização de crédito e custo da operação, né? E aí, para emprestar R$3.000, precisamos saber com quanto que a Caixa Econômica vai ficar. Pega quem paga a prestação da Caixa Econômica Federal, olha lá para a gente ver. A gente fica aqui, eu e a Marlúcia, às vezes, olhando a nossa prestação que nós pagamos para a Caixa Econômica Federal, né? Quanto é que ela cobra da operação, para a gente ver. Só de um contrato nosso, em 10, nós estamos pagando em 25 anos, quanto que a Caixa está ganhando nesse contrato, né? Então, essas coisas que as pessoas às vezes não prestam atenção, que vai acontecer agora com o tal do programa aí, fake, né? Casa Verde e Amarela, que diz que o juro é um pouco mais baixo no Nordeste. Não pode cobrar juro mais baixo, sabe por quê? Porque as pessoas não vão entrar, porque as pessoas, todo mundo nesse país, eu não sei quantos, mas aí até precisamos fazer uma pesquisa no SPC Serasa, quantas pessoas, né? Eu confesso para você, eu mesmo, né, não passaria, né? Porque todo mundo tá devendo, não entra, né, no negócio, né? Então é isso, e o povo brasileiro está endividado. O grau de endividamento dos pobres no Brasil, da classe média baixa, dos pobres, das famílias de baixa renda, é muito grande. Você tem um problema de crédito, pronto, você está fora do atendimento. E eu duvido, né, que eles vão conseguir, e mesmo porque também não tem nenhum orçamento para o programa. Eles aprovaram um programa prometendo construir tantas casas, lá, falando que vai construir 1 milhão de casas, sei lá, mas não vincularam nenhum orçamento. Lembra, Minha Casa Minha Vida fala, ó, nós vamos construir 2 milhões de casas e estamos reservando tantos bilhões para a construção. Porque, claro, você tem que vincular o programa a dinheiro, né? E não tem dinheiro subsidiado de orçamento, fora a cota do FDS, não tem nenhum dinheiro novo para poder atuar nesse programa. É dinheiro do fundo de garantia. Dinheiro do fundo de garantia é crédito, né? Direto, risco bancário. E no risco bancário a gente não entra, os pobres não entram. É banco, né, minha filha? Então, como é que você vai entrar? Então, gente, esquece, esse programa não vai dar certo, né? Não tem a menor dúvida. E o programa de reforma, lá do tal do reforma, o Temer lançou esse programa chamado, se você deve lembrar, né? Que era o tal do cartão reforma, lembra? Que não saiu do papel. Aí eles fizeram uma reciclagem no cartão reforma, e é o cartão reforma do Temer que ele sequer saiu do papel. A gente está trabalhando nas emendas, né, no projeto, lá na medida provisória, 996, né? Tem uma turma nossa, especialista, né? A Ivaniza Rodrigues, por exemplo, que é a liderança do Movimento Popular, todo mundo conhece, que está ali ajudando na sistematização das emendas. A Rosane Tierno, que é advogada também, que trabalha com o tema da regularização fundiária, está liderando, trabalha lá com o IBDU, está ajudando a sistematizar as emendas, né? E tudo mais. Eu sou um aprendiz perto delas, então eu fico lá olhando elas fazer essas coisas, mas a gente está... como a gente está acompanhando um pouco, né? É um pouco essa informação que eu tenho a dar. Minha Casa Minha Vida é subsídio para baixa renda direto a fundo perdido sem SPC Serasa. 2, né? Pensa você, se você tem algum problema aí com o SPC Serasa, você não entra, já de cara você já é barrado, né? Depois, se você tiver SPC Serasa tudo certinho, você vai passar por uma análise de risco, né? Porque é empréstimo e é dinheiro dos trabalhadores do fundo de garantia que você tem que devolver. Então, não é dinheiro a fundo perdido, né? É crédito, financiamento, né? Mesmo que esteja com uma taxa um pouquinho menor lá do faixa 2, do Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida na faixa 1 era subsídio direto, não tinha juros, não tinha nada, né? Só atualização. E por 10 anos para você pagar completamente. Então, o governo te dava R$96 mil, no caso aqui do Minha Casa Minha Vida Entidades. A gente tinha uma complementação aqui em São Paulo da prefeitura, em alguns lugares o movimento conseguia fazer até com esse valor fechado mesmo, né? E aí paga por 10 anos, né? Dependendo da família, né? Tem casa aqui em São Paulo, aqui no projeto Iracema Eusébio, que as famílias estão pagando R$80 de prestação, né? Aí em São Bernardo, no bairro Cooperativa também, o companheiro Eduardo aí de São Bernardo do Campo, né? Que também é seu colega na campanha também, né? Também Eduardo Cardoso do bairro Cooperativa aí dos apartamentos. Que a CMP acompanhou bastante esse processo, eu acompanhei, né? No Nelson Mandela e o do Frei Tito, né? Dos 2 conjuntos habitacionais, das 800 unidades construídas aí em São Bernardo do Campo. É isso, né? Subsídio direto, né?
coordenada pelo companheiro Eduardo Cardoso, né? Então você vai ter belos companheiros aí em São Bernardo do Campo, né? Eu desejo muita sorte para você e para vocês aí nessa empreitada e nessa bela jornada, né? Tanto ao Dalécio, ao Eduardo, para você, viu, Ariana, nesse momento, viu? Dito, queria te agradecer muito. Estamos todos, eu, Dalécio, Eduardo, na defesa do direito à cidade, da moradia, enfim, trazendo as suas experiências. São diferentes campos e diferentes experiências, mas todo mundo muito comprometido. Essa questão do novo programa é algo que a gente espera, inclusive, discutir. Há muitas dúvidas em relação às famílias aqui, também no campo da regularização fundiária, Sim. E a gente vem buscando solucionar, né? Há muitas alterações a partir de 2017 com a lei. O que você falou é exatamente isso, assim, você transfere o endividamento do Estado para o endividamento das famílias, né, ainda com risco de endividamento maior, porque nem aquele teto que a gente tinha, né, de possibilidade de endividamento, ele é eliminado, então as famílias podem se enrolar muito, e ainda causa, você tem ainda aquele processo de securitização, que foi exatamente o que deu origem à bolha imobiliária nos Estados Unidos. E acho que a gente vale a pena estender, né, e promover outros debates para esclarecer as pessoas em relação a isso, né? Não, muito obrigada, Dito. Sugiro que você convide a Ivanisa Rodrigues, né? E convide também, ou a Ivanisa, ou o próprio Nabil Bonduque também, né? Eles certamente, né, eles são pré-candidatos aqui em São Paulo, mas certamente poderão debater com vocês aí em São Bernardo, porque são entendidos do assunto, né? Recomendo também que você convoque a nossa companheira Rosane Thierno, depois eu passo o contato, para ela fazer uma análise da parte da regularização fundiária, porque ela faz a lei da Casa Verde e Amarela traz só uma articulação, vamos dizer assim, né, no projeto com a 13465, né, 2017, né, que é a lei, né, a do Temer da regularização fundiária. Então, aí precisa dar uma olhada um pouco nisso, né? Inclusive, nós também vamos fazer uma oficina com a Rosane Thierno para discutir essas questões. Então, um pouco é isso que eu queria dizer também para você e agradecer muito esse convite aqui, viu, Ariana? Eu que agradeço, Dito, de verdade, agradeço mesmo. E um abraço também aos nossos companheiros, Dalécio, Eduardo, a todos e a todas que assistiram a gente. Obrigada, Dito. Obrigada por essa troca. Grande abraço, estou à disposição de todos vocês e desejando aí você, ao Luiz Marinho, né? Muita sorte, né, nesse processo, né? Muita garra também, eu já sei que vocês estão com muita garra, com muita vontade, né, de voltar a governar São Bernardo do Campo e devolver São Bernardo do Campo, né, para o povo mais simples, mais humilde da cidade. Evidentemente, né, que a cidade é para todos, né, mas a prioridade tem que ser para os mais pobres, né, para os mais humildes, né. Exatamente. Fica o convite para quem nos assiste também. A gente emenda às 21 horas com o sarau, Dito. Importante o sarau. Com os dentes na esquina. Certo. Obrigada, Tá bom, Dito. Vou acompanhar aí você direto, vou acompanhar desejando já muita sorte. A minha sobrinha, né, a Letícia, ela é professora aí em São Bernardo do Campo, né, e é uma lutadora também, uma guerreira, né, tá na luta nesse momento contra a volta às aulas, junto com outros professores aí da rede pública, né, mas ela é professora aí, então a gente acompanha muito carinho, né, todas as ações aí em São Bernardo do Campo e torcendo, né, por todos e todas vocês, tá bom? Um abraço a todos e todas. Obrigada. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.